Olá, professor, tudo bem? A paz do Senhor. Aqui quem fala é o Sérgio, sou diácono na congregação de Clube de Campo, uma igreja do Ministério de Santo André, e por misericórdia do Senhor, sou o comentarista desse segundo trimestre na lição de jovens. E nesse trimestre nós temos estudado Quem Sou na Galeria dos Heróis da Fé. E hoje, a lição de número 6, trataremos sobre um avivamento muito interessante. Ele é interessante porque, pelo local que ele começa, por assim dizer. A maioria dos avivamentos começam em igrejas, em cultos de oração, em igrejas ou em congressos, em encontros dos irmãos no templo, enfim. O avivamento que estudaremos hoje, que é o avivamento na Inglaterra, estudaremos os 3 nomes que encabeçaram esse avivamento, a saber, John Wesley, Charles Wesley e George Whitefield. Esse avivamento ele tem início na universidade, um ambiente extremamente, por assim dizer, contraditório à fé cristã dentro do que nós pensamos. Mas será que é isso mesmo? E daqui a pouco nós falaremos um pouco sobre essa questão da universidade dentro desse avivamento wesleyano, né? Essa é uma frase que eu acho rica de John Wesley. Ele respondendo a um jornalista a pergunta de como ele atraía multidões. Conta-se que John Wesley, o George Whitefield, eles atraíam de 5 a até 30 mil pessoas em suas pregações. E ele responde: eu me coloco em chamas e o povo vem de toda parte para me ver queimar. Então, Wesley, ele tem muito essa questão do fogo, né? Até por conta da sua história, do seu grande livramento quando criança, que ele foi salvo de um incêndio, e a partir dali, daquele livramento, do jeito que ele foi salvo, sua mãe, Susana Wesley, exclamou: não é este um tição tirado do fogo? E esse foi um dos lemas de John Wesley dentro da sua teologia, da sua vida ministerial. E fogo é de fato o que define esse avivamento na Inglaterra. Como sempre, eu trago literatura, sugestões de literaturas. Então, para você conhecer aí o John Wesley, o George Whitefield, livro Heróis da Fé, traz uma pequena biografia deles. Se você quer aprofundar o seu conhecimento na vida e obra de John Wesley, eu indico essa autobiografia do Matteo Lerievre. Eu tenho esse livro, é sensacional. Ele traz um pano de fundo do ministério de John Wesley. Ele termina falando muito de Charles Wesley também, porque é impossível você estudar John Wesley sem estudar Charles Wesley, ou estudar Charles Wesley, que era irmão de John Wesley, sem estudar a vida e a obra de John Wesley. Os dois foram gigantes dentro desse avivamento que varreu a Inglaterra e alcançou a Europa quase toda. Essa obra, Teologia de John Wesley, é bem interessante, também tenho. É uma obra que você vai... o autor, ele é um especialista na teologia wesleyana, ele pega os principais fundamentos da graça, da santidade, principalmente a questão da perfeição cristã que John Wesley vai trabalhar. Muitas pessoas, até mesmo nós assembleanos, por uma concepção bem errada de perfeição,
muitas das vezes usamos John Wesley como um, uma, um, para parafrasear a nossa concepção errada de perfeição. Porque para nós, perfeição seria a ausência de defeito, né? Só que John Wesley, ele não vai trabalhar a perfeição na perspectiva do latim, perfecto, mas ele vai trabalhar a perfeição a partir do grego, que aparece lá em 1 Coríntios 13, quando fala que um dia chegaremos à perfeição, teleios. E a ideia de John Wesley é: eu me aperfeiçoo à medida que eu trabalho, né? Então, essa teologia de John Wesley eu recomendo, se você, professor, quer aprofundar os seus pensamentos. E, olhando para nós pentecostais, a teologia de John Wesley ela é muito mais importante, entenda o que eu vou dizer, do que a própria teologia, por exemplo, de Jonathan Edwards. O Edwards, enquanto, vamos dizer assim, questão pragmática, ele é muito mais importante para o contexto americano do que para o nosso contexto pentecostal, brasileiro. Então, eu vejo muita gente estudando Jonathan Edwards, que eu recomendo. Tanto que na aula passada falei aqui, trouxe as questões que envolvem esse gigante da fé, mas eu vejo em contrapartida as pessoas estudando cada vez os pentecostais, cada vez estudando os menos John Wesley. E isso pode abrir lacunas na nossa teologia pentecostal, como já vem abrindo, né? Então, John Wesley ele conversa muito mais com o movimento pentecostal em alguns aspectos do que o próprio Jonathan Edwards, mas isso não é o propósito da nossa aula aqui. E, por último, essa obra do George Whitefield, esse evangelista que é considerado o príncipe dos pregadores ao ar livre, um homem que teve o privilégio de estar ao lado das duas maiores mentes ali do século XVIII, por assim dizer. Ele trabalhou com John Wesley na Inglaterra e depois vai trabalhar com Jonathan Edwards na Nova Inglaterra. Inclusive, o Whitefield, por uma questão de soteriologia, ele termina trabalhando muito mais ao lado de Jonathan Edwards, depois ali que o movimento de metodista está em alta na Inglaterra. Então, o Whitefield trabalha muito mais ao lado de Jonathan Edwards do que propriamente do que ao lado de John Wesley. Isso, vamos dizer assim, os últimos 10, 20 anos do seu ministério. Mas eles continuaram grandes amigos, respeitando-se uns aos outros, diferente do que muitos colocam, que eles tinham briga, eles tinham divergências teológicas, e isso é extremamente saudável. Tenho muitos amigos que eu tenho minhas divergências teológicas, e isso é saudável para o debate, para o crescimento, desde que isso não se torne briga. E constantemente a mídia da época queria fazer acontecer ali um ambiente de briga, de hostilidade entre o John Wesley e o Whitefield, mas eles se respeitavam de forma, como eu posso dizer, eles se respeitavam poderosamente, ambos reconheciam a graça em seu ministério, e isso girou muito em torno por quê? Porque o John Wesley ele era arminianista, então ele tinha uma soteriologia diferente da Whitefield, que era calvinista. É tanto que o Whitefield ele é responsável pela metodista calvinista, que tem uma linha metodista que segue o calvinismo, e John Wesley fica ali mais naquela responsável pelo aquele metodismo é, arminianista, por assim dizer, né? Só para vocês se localizarem, quando falamos de metodistas calvinistas, eles encontram o maior berço ali nos Estados Unidos, justamente porque foi o celeiro, ou a seara, ou a terra que o Whitefield trabalhou muito mais. E no contexto inglês, nós temos uma metodista muito mais arminianista, tá bom? Mas isso não fez com que ambos não fossem amigos,
e não continuassem trabalhando para o Senhor. Mas fica esse contraponto, e eu até coloquei isso na revista, que nesse avivamento na Inglaterra, os agentes que estavam ali liderando, eles permitiram ser usados por Deus em tudo. Até mesmo na contradição de suas teologias, eles foram usados por Deus. Eu acho que isso é uma maturidade que falta muitas das vezes para nós. Às vezes, nós nos agarramos tanto às nossas mecânicas teológicas e esquecemos do principal, que é a expansão do reino de Deus. E com esses dois gigantes da fé não tinha isso não. Isso ficava para segundo plano. Eles debateram, sim, muitas vezes. Como eu disse, eu tenho amigos que nós divergimos bastante teologicamente, sempre debatemos, conversamos, mas isso sempre de forma muito respeitosa. E assim deve ser na vida de qualquer cristão. As divergências fazem parte porque somos pessoas que pensam, tá bom? O contexto que eles estão inseridos, vamos dizer que é um avivamento na Inglaterra, mas que ele termina atingindo âmbitos, ou falando de uma questão geográfica, ele ultrapassa a Inglaterra, o Reino Unido, e ele chega ali ao que é conhecido como Nova Inglaterra, depois América Inglesa, que seria os Estados Unidos. Mas fato é, esse avivamento ele alcançou quase toda a Europa de seu tempo. Foi gigantesco. Os três nomes desse avivamento que incendiou o século XVIII foram George Whitefield, John Wesley e Charles Wesley. E aqui tem uma frase que ela é de John Wesley, mas eu tenho certeza que ela cabe para os três aqui. O mundo é a minha paróquia. E aí eu sempre parafraseio essa frase, jovem, e você, professor, pode levar isso para o seu jovem da sua sala, que o mundo tem que ser a nossa paróquia. Qual que é muitas das vezes o mundo do jovem? O Instagram. O Instagram tem que ser a minha paróquia. O Facebook tem que ser a minha paróquia. As redes sociais, o status do WhatsApp tem que ser a minha paróquia. A universidade onde eu estou cursando tem que ser a minha paróquia. A escola onde eu estudo tem que ser a minha paróquia. Que você possa trabalhar isso com o jovem vai ser muito interessante. Isso traz um debate muito rico e prepara para que eles venham entender muito mais do que eu quero trazer aqui como subsídio. Então, para vocês entenderem essa Inglaterra que acontece esse avivamento, muitas pessoas às vezes pensam assim, eles pegaram um cenário perfeito, uma igreja que orava, uma igreja produtiva. Não. Eles estão inseridos no tempo onde a igreja oficial, que era anglicana, estava novamente, ela estava separada do romanismo, mas ela tinha muito da igreja romana, inclusive as questões que envolvem o tratamento com os pobres. Então, aquela igreja oficial, ela se afasta totalmente dos princípios cristãos. Dado isso, também o país está numa profunda crise social. Os trabalhadores ali operavam 16 horas por dia, por um salário de fome, malemar davam para eles comer, e por conta disso, eles colocam seus filhos. Muitas dessas crianças em idade escolar trabalhavam, morriam nas minas, muitas de chagas, outras de frio, outras até mesmo por acidentes de trabalho. E, e o que acontece? Se de um lado tinha uma casta muito pobre, miserável, por outro tinha uma casta de nobres a quem se otorgou o poder sobre os meios de produção e até sobre os seres humanos. Então havia ali um, um, uma ideia de escravidão mesmo, e não era escravidão por causa de cor, não. Era escravidão por conta de condição social, entendeu? E esses proprietários achavam que eram donos desses trabalhadores
e esses trabalhadores, eles não tinham direitos nenhum. Então, isso é parte do contexto. Dado a isso, nesse contexto tenebroso, nesse contexto de tão desigual, surge esse avivamento. E como ele se deu? E aqui é que eu acho interessante, uma reflexão. A universidade é um lugar de avivamento? Eu sempre pensei, sempre tive certeza que sim. Hoje vivemos numa situação onde muitos jovens tremem só de ouvir o nome universidade. Mas esse avivamento, ele deu-se no começo ali do século XVIII, e ele começa na Universidade de Oxford, quando ali um grupo de estudantes passam a se reunir para cultivar a piedade cristã, por meio de leitura da prática da oração, do jejum, da visita aos presos e aos enfermos. E acima de tudo, eles liam ali a imitação de Mário Kempis, eles liam também a Vida Santa de Taylor, né, de Jeremy Taylor. Então, a partir dessas leituras, eles começaram a compreender o seu chamado e a importância que eles tinham ali dentro daquela situação. O Orlando Boyer, escrevendo sobre esse contexto, ele vai dizer o seguinte, abre aspas, que se Deus não usasse aqueles estudantes para trazer tal avivamento, né, a Inglaterra ela cairia em uma revolução igual a que devastou a França e deixou a França em ruínas na mesma época. Então, a importância. E assim, eles estavam num contexto onde tinha muita gente inteligente, né? Só que as pessoas usavam essas inteligências, por exemplo, para racionalizar e afastar cada vez mais Deus da cultura. Inclusive, é nessa época que começa a ter aquele movimento de tirar Deus das universidades. Então, olha que interessante, em um contexto onde a ideia que tem é precisamos tirar Deus da universidade. E aí vem o Kant, né, principalmente, tentar defender esse niilismo e, e aí ele piora a situação, porque o Kant ele vai tentar defender essa ideia, e a conclusão que ele chega, eu sempre brinco, quando eu vou ensinar esse lado da história, né, a história do pensamento, o Kant basicamente ele fala assim, ele usa aquela frase de mãe, sempre foi assim. Opa, sempre foi assim? Não. Deus estava sendo arrancado das universidades, da cultura, naquele período, mas não é que sempre foi assim. Mas, enfim, dentro desse contexto surge ali alguns jovens, e dentre esses jovens se destacam três, o John Wesley, o Charles Wesley e o George Whitefield. E esses três vieram de contextos totalmente diferentes. O John Wesley e o Charles Wesley já vieram de um contexto familiar onde o seu pai, por ser um ministro anglicano, ele tinha direito a essa bolsa. Já o George Whitefield ele recebe direito a uma bolsa de estudante de pobre. Seria o nosso ProUni de hoje, enfim, as bolsas de estudos que eram dadas na época. Para que ele pudesse ter acesso a isso, ele tinha que trabalhar. Então, as pessoas às vezes falam assim, mas eu trabalho e tenho que estudar. Sim, jovem, há contextos que sim. Existem dois tipos de estudante. Existe o trabalhador que estuda e existe o estudante que trabalha. Ambos precisam estudar em situações diferentes. Um dedica muito mais tempo do seu estudo e outro dedica mais tempo ao seu trabalho, mas também estuda. E nesses três amigos nós vemos essa situação. E a partir daquele ajuntamento deles, eis que surge o Clube do Santo.
Foi assim que eles foram conhecidos inicialmente. Por quê? Por conta da sua piedade, do, do que eles faziam, se afastando de muitas libertinagens e coisas que os jovens ali faziam, entendeu? Mais tarde, eles ficaram conhecidos como, foram apelidados de metodistas, por causa da organização que eles colocavam em seus estudos, dos métodos, entendeu? Então, metodista quer dizer aqueles que têm método, aqueles que são organizados na sua prática, tá bom? Dito isso, vamos conhecer um pouco agora os três personagens. Eu não vou trazer aqui uma biografia, até porque na revista, mesmo que resumido, dá para você conhecer quem foi John Wesley, quem foi Charles Wesley e George Whitefield, mas eu quero trazer aqui um pouco o ponto marcante desses três homens. O John Wesley, o ponto que marca a sua história é a experiência que ele tem ali em 24 de maio de 1738, a experiência que ficou conhecida como o coração aquecido, né? É bem interessante que Wesley ele vai para Nova Inglaterra, ali para os Estados Unidos, né, as Américas, evangelizar. Ele fica um tempo lá e quando ele está voltando, ele vê os irmãos morávios, ele conhece os moravianos. E ele percebe que os moravianos tinham confiança e ele não. E ele cita aquela célebre frase: fui até a América salvar os índios, mas quem poderá me salvar? E aí ele vai a um culto à noite, aquele culto, o ministro lê um sermão de Martinho Lutero. Estranhamente, ele tem o seu coração aquecido e ele passa agora a ter um ministério poderoso. O John Wesley é interessante porque ele nasceu dentro de um contexto evangélico, né, por assim dizer, vamos trazer para o nosso lado. Ele tem pais, uma mãe que investiu muito nele, mas ele precisava ter a sua própria experiência. Isso daqui é muito interessante para você, professor, trabalhar com o seu jovem. E o fato dele ter nascido na igreja não significa que ele tenha experiência e muitas das vezes comunhão com Deus. Às vezes ele precisa não, né? É necessário ter uma conversão. Tal como Jonathan Edwards, que nasce num lar totalmente cristão, John Wesley também. E o John Wesley, ele vai ter essa experiência, que ele fala que é a experiência de transformação, ali no dia 24 de maio de 1738. O George Whitefield, ele é conhecido como o príncipe dos pregadores ao ar livre. Ele pregava em média 10 vezes por semana, e ele fez isso durante 34 anos. E a grande parte era sob o ar livre, sob o teto construído por Deus, conforme ele dizia. As pessoas, elas tinham perspectivas muito diferentes em relação ao Whitefield, ao Wesley, John Wesley, e ao próprio Jonathan Edwards. Jonathan Edwards era um cara mais ensinador, mais calmo. O John Wesley, apesar dele ser esse homem do fogo, mas ele era um cara também extremamente expositivo, no sentido de calma, de clareza. E o George Whitefield, alguns falam que a sua pregação era mais teatral, no sentido de que havia mais movimentos, havia muito mais manifestações físicas, emocionais. Muitas vezes as pessoas caíam ao chão, aos prantos, ouvindo pregar. Há um relato no livro Heróis da Fé sobre o George Whitefield, que ele está pregando para uma multidão ao ar livre. E ele lê o texto de Hebreus dizendo: ao homem está destinado morrer apenas uma vez. E conta-nos a história que uma pessoa que for ali para afrontá-lo, nessa mesma hora cai morto. E aquilo vira um, como eu posso dizer, aquilo
traz um temor sobre a multidão que começa a cair de joelhos e a chorar e a pedir misericórdia. Então, o Whitefield, se ele fosse nos nossos dias, ele seria um pregador bem pentecostal, por assim dizer, tá? Ele não era, tá bom? Mas é só uma ilustração para você entender os estilos de pregação que havia entre os três. Uma coisa interessante sobre o George Whitefield, que eu li também nos Heróis da Fé, ele pregava como se fosse a última vez que ele estivesse pregando. Ele tinha esse senso de urgência e de última hora que era impressionante. Falando de Charles Wesley, eu vejo aqui Deus usando a arte como uma ferramenta evangelizadora. Se John Wesley, seu irmão, é lembrado pela experiência do coração aquecido, pela sua organização, pelo seu ensino, se George Whitefield é lembrado pela sua eloquência, pela sua pregação com manifestações emocionais e físicas, Charles ele é conhecido pela sua experiência com a poesia. Ele é, dentro da teologia metodista, conhecido como homem do coração dançante. Ele escreveu cerca de 9.000 hinos e poemas sacros, para se falar em números redondos, né? Então, entre hinos e poemas dão 9.000. O Charles Wesley era um gênio lírico, conhecido como trovador de Deus. E aí eu até coloquei aqui na revista que o Charles Wesley não seria nenhum erro se nós o chamássemos de o Ephraim, né? O Ephraim da Inglaterra. Quem foi Ephraim? Ephraim foi um teólogo da era patrística que fez teologia por meio da poesia, né? Eu acho isso muito, assim, quando eu leio a história desse movimento e o contexto desse grande avivamento na Inglaterra, Deus usou todas as ferramentas, Jorge. Então, se você escreve poesia, Deus pode usar sua poesia para evangelizar. Deus pode, não, Deus quer usar. É você que precisa se permitir. Às vezes nós temos o hábito de achar que agora eu sou cristão, agora os meus talentos naturais, eles precisam ser deixados de lado. Não é bem por aí, não. O Senhor quer usar os nossos talentos naturais para que possamos falar do seu amor. Se é poesia, escreva poesia. Se é música, componha para a glória de Deus. Se é escrever, sei lá, contos, escreva contos. Se nós fôssemos falar disso, grande Lewis. Quem aqui não leu Crônicas de Nárnia? Crônicas de Nárnia é um livro que tem por proposta falar do plano de redenção. O Senhor dos Anéis também, do Tolkien também. Então, quantas literaturas que nós vamos encontrar aí que traz esse imaginário poético, esse imaginário do conto, da arte, né? Tem um livro que eu gosto muito que fala sobre a arte para a glória de Deus. Então, que você possa sim usar a sua arte, claro, ao lugar certo, né? Para que eu possa usá-lo, mas para que o Senhor seja glorificado e exaltado. Então, ele é considerado como o maior compositor de hinos da história moderna da igreja cristã. Bom, muitos desses hinos ele compôs quando estava viajando a cavalo. John Wesley escreveu, traduziu, revisou bibliotecas montado quando ele estava montado a cavalo. O Charles Wesley também. Eu sempre faço uma comparação. Sabe aquele momento que você, professor, pode até trazer isso para o seu jovem que trabalha, que estuda, que você está no ônibus, no trem, aí você fala, vou ficar vendo o celular. Não, usa esse momento para você levar um livro, ler, para você, sei lá, escrever, compor alguma coisa, né? O Charles Wesley ele tinha uma ideia de que o tempo era precioso. Os três, na verdade, tinham essa ideia de o tempo ser precioso. E muitas músicas ele compôs quando estava viajando. Dito isso, eu quero trazer um subsídio apontando para esse número
que está aqui a fonte que aponta que cerca de 58% dos jovens cristãos questionam sua fé ou a abandonam após os estudos universitários. Essa conclusão contribui para reforçar algo que costumamos afirmar empiricamente, que a universidade é um ambiente desafiador para o jovem cristão, no que diz respeito à manutenção de sua fé e vida espiritual. E aí, embora essa seja uma impressão generalizada, jovens e seus pais não costumam estar preparados para lidar com os desafios espirituais do ingresso na vida universitária. E por isso, frequentemente, muitos desses jovens são tão absorvidos pelas emoções e atividades que esse ingresso impõe, que sequer consideram a existência desses desafios. Outras vezes até o consideram, mas não sabem muito bem como lidar com eles, e em outras optam pelo adiamento ou a fuga. Pessoal, diante disso, professor, você pode trazer para o seu jovem, aquele jovem que está na universidade, aquele que está se preparando para ir para o Enem, enfim, essa realidade. A realidade é de que a universidade, sim, ela é um ambiente desafiador, mas vamos aqui avançar. Mas embora sendo um ambiente desafiador para o cristão, eu penso que nós não devemos evitá-lo. Essa não é a saída. E por que não é a saída evitar a universidade? Primeiro, porque evitar a universidade não significa ficar livre de desafios espirituais. No emprego você terá desafios, na vida secular terá desafios. Enfim, quando eu falo secular, eu estou dizendo de forma... Porque eu concebo a vida do cristão como só uma. Mas só para você entender, uma vida onde você fala assim, fora da comunidade. Você terá muitos desafios. Por quê? Porque esse mundo é um mundo caído, um mundo que foi contaminado por inteiro. Então os desafios eles estão em todas as partes. É aquela velha história, vou fugir do problema, o problema te acompanhará lá. Então, fugir não é a primeira das opções. E uma outra coisa, a universidade pode ser um instrumento de preparo para o serviço a Deus, não é? Um dos propósitos pelos quais Deus criou a cada um de nós foi justamente o desenvolvimento intelectual, profissional, e isso é para a sua glória. Então, não haverá engenheiros cristãos se estes não frequentarem a universidade. Não haverá psicólogos, advogados, professores, mestres, doutores cristãos se esses não frequentarem a universidade. Então, um dos propósitos de Deus para o homem é que ele se desenvolva. E a universidade é um desses caminhos. Outra razão pelo qual é bom você conversar com o jovem, que ele não deve evitar a universidade, é que isso não é uma saída. E que ela pode ser, inclusive, um campo de atuação missionária. Tá aí os irmãos Wesley, George Whitefield, que fez da Universidade de Oxford o seu primeiro campo missionário. Então, embora vivamos em um mundo contaminado, caído, sabemos que Deus tem um projeto de restauração e de dimensões cósmicas. E nós somos anunciadores desse projeto. E não há lugares onde esse anúncio não deva ser ouvido, inclusive nas universidades. Então, é uma briga que eu tenho particular sempre, de conscientização. Precisamos de jovens, de cristãos fazendo mestrados, doutorados, de cristãos encabeçando as pesquisas científicas, e isso é o ambiente universitário. Precisamos de cristãos médicos, cristãos advogados, cristãos professores não só nas redes públicas de ensino básico, mas nas redes de ensino superior.
E tudo isso passa pelo caminho do mestrado, do doutorado, cristãos nas secretarias. É uma oportunidade que você tem, professor, de conscientizar o teu jovem de que o caminho da universidade é um campo missionário também. E, finalmente, nós temos muitos exemplos na Bíblia e secularmente, de pessoas que enfrentaram ambientes de oposição à fé cristã sem cederem ao risco de negociar a sua fé. Vamos citar aqui, claro, né, fazendo um anacronismo proposital, citar aqui Daniel e seus amigos. Eles recebem bolsa integral ali, por assim dizer, na Universidade da Babilônia, foram submetidos a um ensino secularizado, um ensino contrário à sua fé, no entanto, mantiveram intocáveis a sua identidade. Uma vez um jovem me perguntou, Sérgio, em todo instante eu devo questionar a aula? Eu respondi, olha, se você ficar questionando tudo aquilo que vier contra a fé cristã, você vai questionar a aula do início ao fim. Então, eu penso que se abrir um debate sobre uma temática própria, você tem a oportunidade de expor a sua opinião. Se a professora pede um trabalho sobre aquela temática, você também tem a oportunidade de expor a sua opinião, a opinião bíblica, a opinião da sua fé cristã, entendeu? Então, eu lembro quando eu fiz minha pós em filosofia e teve um trabalho que nós tínhamos que fazer como uma roda de inclusão. Mas eu percebi que ali o professor estava querendo levar aquela matéria para uma inclusão que não é bem inclusão, é privilegiar um grupo, né? Que vocês sabem quem são esse grupo. Mas o que que eu fiz? Eu fiz o trabalho na proposta, mas eu fiz de fato como inclusão mesmo, entendeu? Citei ali os parâmetros, entre linhas coloquei até pensamentos cristãos, porque eu lembro que eu citei assim, que o professor, ele não pode fazer acepção de pessoas, entendeu? É um pensamento cristão. E entreguei o trabalho. Resumo, tirei ali uma excelente nota. Eu não neguei a minha fé, também não entreguei do jeito, vamos dizer assim, que o professor estava querendo levar. Sérgio, e se o professor pedisse para você, de repente, fazer do jeito que ele queria? Aí, possivelmente, eu questionaria, mas professor, não é um trabalho de inclusão, enfim. Então, esses são os desafios que você tem. Você não precisa estar contrariando todo instante, ficar gritando, ficar se manifestando. O seu comportamento será o maior testemunho. E eu vejo isso em Daniel e os seus amigos. Quando precisaram, eles questionaram, que foi a relação da comida, a relação da imagem, mas outras coisas não tinha, infelizmente, muito que eles fazerem. Então, muitas vezes nós temos uma utopia de avivamento, de que Deus trará um avivamento, porque é Deus quem traz avivamento, não é o homem. Deus trará um avivamento e vai incendiar a faculdade inteira, e a faculdade inteira será tomada pelo poder de Deus. Pode ser que aconteça, mas pode ser que não. No caso aqui desse grupo de jovens, foi um grupo, não foi a universidade inteira. E vou te dizer, John Wesley, principalmente no contexto da Inglaterra, enfrentou mentes brilhantes dentro desse contexto, né? Voltaire é um desses exemplos e muitos outros. Tranquilo? Então, eu não vejo que fugir da universidade seja a solução. Tenho 2 filhos, professor, e eu sempre já venho incentivando-os a galgarem aí as federais, as grandes universidades. Por quê? Porque ali é um campo missionário, onde, mesmo com toda essa oposição à fé cristã, desde casa, venho ensinando eles a não negociar. Então, certamente que o universitário cristão, ele encontra desafios intelectuais, né?
e não só intelectuais, mas espirituais também. E é nesse quesito, nos desafios espirituais, que geralmente muitos jovens abandonam a fé. Mas abandonam a fé por quê? E aqui vem o grande ponto. Nem sempre é culpa da universidade. A universidade só é aquele empurrãozinho. Muitos deles abandonam a fé, né? E eu quero até aqui, geralmente, quando um jovem universitário abandona a fé, não o faz por ter sido convencido da racionalidade de uma determinada ideologia, mas por ter encontrado nela correspondência com o modo de vida que já desejava ter. Então, a universidade é só um empurrãozinho, mas na maioria das vezes aquele jovem já queria ter aquela vida, né? Ou aquele pensamento já correspondia. Então, por isso, o maior desafio do jovem cristão na universidade é cuidar do seu coração. Isso inclui o quê? Primeiro, não ceder ao orgulho. O conhecimento, ele pode gerar o orgulho, né? O ambiente de conhecimento, se você não souber lidar com ele, ele pode fazer com que você venha se ensoberbecer, tá bom? A própria Bíblia afirma com todas as letras que o saber ensoberbece. Então, um homem intelectual, uma pessoa intelectual, precisa constantemente se entregar ao Senhor. Então, quando começamos a conhecer determinados aspectos do mundo e da vida, com maior profundidade, temos a tendência de nos sentir suficientemente capazes para funcionar como a medida de nossas decisões. E é aí que entra os grandes conflitos com os pais, com a Bíblia, com a igreja e com a fé. E muitos deles começam a colocar, eu sei. Então, jovem, professor, se há jovens universitários dentro da sua classe, trabalhe isso com eles. Não traga para eles a ideia de que a soberba, o ceder ao orgulho, os afastará de Deus, talvez de suas famílias, daquilo que a Bíblia pede e de uma vida de comunidade. Vencer o medo à exposição. A universidade é o ambiente do conhecimento científico. Então, embora a ciência moderna tenha tido berços cristãos e não haja qualquer contradição necessária entre fé e ciência, foi até estudado recente excelente revista sobre fé e ciência aí na classe dos jovens. É inegável que nos últimos anos a ciência tem se desenvolvido moralmente a partir de uma cosmovisão materialista, ou seja, tirando aquela ideia que eu já trouxe para vocês do iluminismo, né? Onde o Kant vai dizer que o iluminismo é o homem chegando à sua maturidade de conhecimento. Isso é o que? Uma cosmovisão materialista. Tira-se Deus da universidade. Então, tirando-se Deus da universidade, né? Isso com certeza tirará os princípios cristãos. E aí muitos jovens cristãos são tentados a ceder em seus compromissos religiosos pelo medo da exposição, nas universidades federais principalmente, né? Vemos casos aí, recente até um caso que foi notícia de mídia, de uma jovem que descobriram por meio do perfil dela no Instagram que ela era cristã, e ali iniciou-se na universidade uma campanha, basicamente, para que ela saísse da universidade. Mas ela não bateu, ela bateu o pé e continuou ali, ela defendeu a fé dela. Uma outra aluna que tentaram de várias maneiras, alguns grupos, impedi-la de fazer, parece que foi doutorado numa universidade federal, porque descobriram que ela era cristã também. Então, essa exposição, jovem, se prepare que você terá dentro das universidades, seja ela privada, seja ela pública, seja na graduação, seja no mestrado, seja no doutorado, seja em grupos de pesquisa científicas, sempre acontecerá essa exposição.
Um outro problema é quando o jovem não sabe lidar com a liberdade. Aqui é uma problemática mesmo. Por quê? Porque a universidade é um ambiente da liberdade, né? Você não vai ter um professor pegando no seu pé para você fazer conteúdo, como é no ensino base. Há uma liberdade, mas as pessoas confundem a liberdade com a libertinagem, seja no estudo, ou seja, muitas das vezes, até mesmo nas atitudes, né? Nas suas ações. Então, nós vemos que dentro do discurso universitário, essa liberdade é de uma ampla autonomia ou total independência, envolvendo questionamento e superação de toda norma ou autoridade. É o que o Rousseau trouxe, né? A ideia de um mundo sem disciplina, sem limites. E isso nós vemos dentro das nossas universidades, até porque o Rousseau ele influencia diretamente aquele que é conhecido como patrono da educação brasileira, que vocês sabem quem é, né? E um dos pontos que esse patrono traz é justamente essa, é uma autonomia, onde essa autonomia ela não está debaixo de autoridade, de normas. E muitos jovens vão dentro desse pensamento e terminam abraçando ideologias e pensamentos que são contrários à palavra de Deus. E aí, o que torna esse terceiro ponto ainda mais desafiador é o fato que a defesa desse tipo de liberdade não se reduz ao discurso, mas se encarna na vida cotidiana de boa parte dos universitários, que abre espaço para uma espécie de curtição irresponsável e sem limite, da qual a prática da sexualidade livre, uso de drogas legais e ilegais, e outros exemplos, bebidas. E muitos jovens cristãos se perdem nessa circunstância, pela dificuldade de equacionar a liberdade desfrutada com o avançar da idade e muitas vezes a saída de casa com essa atmosfera de autonomia estimulada pelo ambiente universitário. Mas aí vem a pergunta: evito a universidade? O que eu faço? Não. Quando Jesus orou por cada um de nós, orou por você, professor, orou pelo jovem que é aluno, ele orou da seguinte maneira: não peço que os tire do mundo, mas sim que os guarde do mal. Esse pedido de Jesus revela que seu desejo geral para nosso engajamento cultural, o que inclui a vida universitária, é que permaneçamos no mundo, sem contudo permitir-nos ser dirigidos por ele. Então, o fato de ser um pedido dirigido a Deus revela também que a manutenção de nossa fé e vida espiritual depende primeiramente de Deus. Isso não significa, contudo, que não tenhamos nada para fazer. E aí vem algumas sugestões a seguir que podem trazer, ajudar esse jovem no seu enfrentamento nos desafios da vida universitária. Primeiro, inclua a comunidade no planejamento. No contexto onde às vezes o jovem viaja de cidade, vai para um outro estado, uma outra cidade, às vezes mora em república ou aluga casa, muitos deles não colocam no seu planejamento a procura de uma comunidade, de um lugar para congregar. Por quê? Muitos deles supõem que podem manter a fé sem o culto e a comunhão. E, gente, isso é um grande equívoco. O culto é importante porque é nele que somos fortalecidos. Nosso culto não é meramente litúrgico, mas ele é um meio que o Senhor usa para nós nos fortalecermos. A vida no contexto da comunidade nos encoraja, nos corrige e nos fortalece. Então, se de repente, professor, na sua sala há algum jovem que está se preparando para ir para uma outra cidade, um outro estado, no contexto universitário, fala para ele, inclua no seu planejamento a procurar uma comunidade de fé, uma igreja para você congregar. Repense o objetivo. Isso é interessante.
Isso daqui encontra muito espaço no pensamento da reforma, no pensamento puritano ali da Nova Inglaterra, principalmente no contexto ali de Jonathan Edwards e no contexto metodista de Wesley, que dizia o seguinte: como muitas das vezes o jovem ingressa na universidade pensando defensivamente, como se seu objetivo fosse simplesmente sobreviver a um ambiente hostil que terá pela frente. Só que esse pensamento ele é prejudicial. Por quê? Porque ao invés de pensar apenas em sobreviver à universidade, o jovem cristão deveria pensar em servir a Deus na universidade. E o que seria servir a Deus na universidade? Por exemplo, ter uma postura mais ativa. É o que eu sempre falo, agora falando como um educador. Muitos de nós reclamamos, a educação está entregue às mãos do inimigo e tal. Mas qual está sendo a nossa postura em relação a isso? É uma postura só de reclamar ou é uma postura ativa? Cadê os nossos professores, os cristãos ali em secretarias, em pastas importantes, onde de fato ele pode decidir livros e rumos da educação? Mas muitas das vezes nós preferimos só a sala de aula, e isso já é um grande passo, tá bom? Não desmereço isso, mas é porque eu trabalho, ensino minhas crianças e vou embora. Eu não quero um embate, eu não quero uma postura ativa. E nesses tempos, o Senhor nos chama para uma postura mais ativa. Você que está estudando, você que está se preparando, não vá com a intenção só de sobreviver, vá na intenção de servir a Deus na universidade. Entendeu? O que John Wesley, Whitefield, Charles Wesley fizeram ali no contexto de Oxford, não foram sobreviver, foi ter uma vida, uma postura ativa. Aí você fala, mas era diferente. Não era. Os pensamentos eram até piores, porque havia uma forte tendência ao racionalismo, depois do iluminismo. As vidas de libertinagem eram as mesmas, entendeu? Então, nós vemos o seguinte, que os desafios eram os mesmos, entendeu? O que muda foram as posturas deles. Eles tiveram uma postura ativa, não foram à universidade apenas para sobreviver. E feito isso, dito isso, o que eu quero finalizar esse subsídio dizendo para você, professor de jovem. Trabalhe o seu jovem, mostre para ele, trabalhe as questões que o avivamento ali na Nova Inglaterra trouxe, alguns eu listei na revista, mas esse subsídio eu o preparei principalmente com a ideia de mostrar que as universidades, elas não são esse monstro. Há sim um sistema caído, não só na universidade, mas em todo e qualquer lugar. Mas nós, como cristãos, precisamos ter uma postura mais ativa e não uma postura só de sobrevivência, entendeu? Que nós possamos pegar, seja o ambiente universitário, seja o ambiente público onde trabalhamos, seja o ambiente privado onde trabalhamos, que nós mudemos nosso pensamento. Não é só sobreviver, mas é servir a Deus nesse ambiente. Então, o que você possa trabalhar isso com o jovem e traga o contexto de Wesley, de Charles Wesley, de Whitefield, foi o mesmo contexto, até pior em partes do que o nosso. E está aí as causas, a situação desse mundo, precisando do operar de Deus por meio da sua igreja, por meio dos jovens, no âmbito espiritual e social. Então, que Deus abençoe. Espero que esse subsídio venha servir de grande valia para que você possa preparar a sua aula. Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo.